Tem pastor que prega amor, tem pastor que prega a paz e tem o pastor Tupirani, o homem que já foi preso por ódio religioso, já amaldiçoou o Rio de Janeiro, já xingou o Supremo Tribunal Federal, já atacou meio mundo e foi considerado o primeiro preso por intolerância religiosa no país. Enquanto muita igreja prega calmaria, Tupirani transformou o púlpito dele em um ringue. Desde os anos 90, ele grita nas ruas do Rio tudo o que pensa, mesmo que muitas vezes isso sejam barbaridades capazes de virar caso de polícia. Foi condenado, preso, proibido nas redes e mesmo assim voltou. E agora, com vídeos dele viralizando de novo, muita gente está se perguntando: quem é esse pastor radical que desafia o governo, a justiça, as religiões, as minorias e qualquer pessoa que cruze o caminho dele? Herói para alguns, profeta para outros, louco para quase todo mundo. Hoje você vai conhecer a história de Tupirani, o líder da igreja mais polêmica do Brasil, um homem que nem a prisão conseguiu calar. Eu sou o Marcelo Milos, segura aí, depois a vinheta eu te conto. Nascido em 15 de junho de 1966, pelo menos de acordo com as informações disponíveis, o pastor Tupirani da Hora Loures. É Tupirani da Hora Loures, é isso mesmo? Cara, que nome diferente, né? Bom, líder da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, ele se tornou praticamente um símbolo de alguém que não tem medo de absolutamente nada. Nada mesmo. De pessoas comuns ao próprio governo. Ninguém sai ileso das pregações dele, que muitas vezes beiram o confronto direto. A história da igreja começa lá em 1990, quando Tupirani ainda pregava nas ruas do Rio de Janeiro, reunindo curiosos, críticos e seguidores. Só no início dos anos 2000 é que ele decidiu oficializar o ministério, transformando aquela pregação de rua em uma igreja de verdade e mantendo o estilo inflamado que marcou a sua trajetória desde o começo. A doutrina seguida por ele foge completamente do padrão das igrejas evangélicas mais tradicionais. Ali tudo é levado ao extremo e não é difícil perceber isso. Entre os fiéis circulam camisetas com frases como morrer por Cristo sim, pela pátria nunca. Só por aí já dá pra entender um pouco do tom radical que marca o grupo. Eu vejo um direto, cara, dele xingando o Detran. Essa dele xingando o Detran é engraçado, velho. Que malditos e desgraçados, miseráveis e mulambeiros sejam esses fiscais do Detran. Bom, pelo menos dá pra dizer que o pastor realmente vive aquilo que prega, porque, sinceramente, ele não demonstra medo nenhum, nem da morte, nem de condenações, nem de maldições, absolutamente nada que possa cair no colo dele. Escutem, juízes brasileiros, eu cuspo na cara de vocês. Vocês são lixo, vocês fedem, vocês são podres. O traveco que vocês são e as putas que vocês são nesse fórum da praça aqui, vocês são putas e travecos, juízes de merda! Como deu pra ver, a ideologia dele é bem radical. E é justamente isso que acaba chamando tanta atenção. Tupirani é carioca e a sede da igreja fica no bairro do Santo Cristo, onde ele solta cada discurso que vai desde amaldiçoar meio mundo até escapar palavrão no meio da pregação. É um estilo que choca, né? Divide opiniões e, é claro, atrai muita curiosidade. As falas polêmicas. Bom, já deu para perceber que o pastor não tem papas na língua e muito menos um filtro. Se precisar soltar um palavrão no meio da pregação, ele solta sem pensar duas vezes. E essa ousadia aparece em tudo que ele fala, seja em assuntos religiosos, seja comentando literalmente qualquer outro tema. Nada escapa das opiniões dele e ele sempre encontra um jeito de transformar cada assunto num discurso inflamado, do jeito que só ele sabe fazer. Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava dando flores na esquina, não. Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava com a cara cheia de maconha como um hippie, dizendo paz e amor é o c****, essa nação tem que ser pisada. Já desafiou até o Supremo Tribunal Federal e não foi só uma vez, não. Eu desafio o Supremo Tribunal Federal. Se vocês conseguirem fechar essa igreja por um dia, eu viro viado na Praça Mauá. Tá dado o meu recado. E os marginais do Supremo Tribunal Federal do Brasil, essa cambada de ladrão, de p***, de viados, de canalhas, estão prendendo gente por causa de palavras.
O pastor Tupirani, ele não poupa ninguém nos seus sermões. Ele desce a lenha em todo mundo, sem distinção nenhuma. Bando de covarde, como é que pode uma nação com exército, marinha e aeronáutica ver um Supremo Tribunal massacrando um homem dentro da cadeia, o cara doente, o cara morrendo, não tem um filho da p*** pra fazer p*** nenhuma? E são exatamente essas falas que acabam rendendo ao pastor uma chuva de processos, como aconteceu naquele episódio em que ele disparou declarações pesadas sobre a homossexualidade. Coleguinha homossexual, isso é normal, não é normal não, isso é possessão demoníaca. Homossexualismo é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos colégios, que não pode discriminar, pode e deve discriminar. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria um homossexual. Se você jogar o nome dele no YouTube, você vai encontrar uma enxurrada de vídeos onde ele fala cada coisa, uma mais absurda que a outra. Entre esses, os que mais viralizam são justamente aqueles em que ele sai amaldiçoando geral, incluindo o próprio Rio de Janeiro. É o tipo de conteúdo que choca, gera debate, e, é claro, viraliza muito nas redes sociais. Toda maldição, Deus, toda desgraça, Deus, que aquele Alexandre de Moraes com a sua arrogância seja pisado, que não sobre nos seus olhos nenhum brilho, que não sobra em sua memória nenhuma arrogância, nenhuma altivez, nenhum orgulho. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. O pastor Tupirani, ele tem zero medo de cancelamento, zero. Ele simplesmente não tá nem aí. Só que, claro, esse jeito explosivo e as falas que fogem totalmente do comum não agradam quem não compartilha da mesma ideologia. E foi justamente por causa disso que ele acabou se enrolando com a justiça algumas vezes, chegando inclusive a ser preso. A prisão do pastor. O pastor, ele é extremista ao máximo, fala tudo o que vem na cabeça, mas acabou tendo que arcar com as consequências de tamanha ousadia. Tupirani já falou tanto o que quis, do jeito que quis, que acabou sendo preso algumas vezes ao longo da vida. A primeira prisão rolou em 2008, quando ele se tornou oficialmente a primeira pessoa no Brasil a ser condenada por intolerância religiosa. E tudo isso por causa das próprias palavras que ele insiste em disparar sem pensar duas vezes. Em 2008, o pastor foi a primeira pessoa no Brasil condenada por intolerância religiosa. Na época, ele recebeu como pena a prestação de serviços comunitários e o pagamento de 10 salários mínimos em favor de uma entidade beneficente. Agora, se for considerado culpado, ele poderá pegar até 26 anos de prisão. Na época, ele acabou cumprindo serviços comunitários e teve que pagar o equivalente a 10 salários mínimos para uma entidade beneficente. No ano seguinte, veio mais uma prisão, e dessa vez não foi só ele. Um fiel também acabou detido por incitação à intolerância religiosa. E o motivo? Tupirani divulgou um vídeo cheio de referências ofensivas à paz de santo e centros espíritas. Mesmo assim, a dupla não ficou muito tempo atrás das grades. Pouco depois, conseguiram liberdade provisória e foram soltos. A gente vê uma enxurrada de vídeos recentes do pastor viralizando, mas dá pra notar que ele não é novidade nenhuma na internet. Essa fama vem de longe. E aí, em 2022, não teve escapatória. Ele realmente acabou preso. Reuniram tudo num único processo só e ele foi parar na cadeia por discurso de ódio contra judeus, homossexuais, racismo e outros grupos. O vídeo que se tornou a acusação de crime contra judeus veio de uma live de 2020, onde ele soltou a pérola de que, abre aspas, os judeus deveriam ser envergonhados como foram na Segunda Guerra Mundial. Um cara completamente insano. Quando isso aconteceu, você acha mesmo que ele baixou a cabeça? Claro que não. Mesmo sendo preso, o cara continuou afrontando como se nada pudesse calar ou segurar ele. Ele fez questão de vestir uma camiseta com uma frase anti-vacina e ainda ofendeu os judeus. Só um recadinho, os judeus que vão pra pariu. O celular usado pelo pastor para disparar mensagens de ódio foi apreendido. Segundo as notícias da época, ele podia pegar até 26 anos de prisão. E em julho daquele mesmo ano saiu a sentença, 18 anos e 6 meses atrás das grades. Uma condenação considerada histórica no Brasil por crimes de discurso de ódio. E em setembro de 2022 ainda mandaram o YouTube excluir os vídeos dos canais de Tupirani. Mas hoje ainda é possível encontrar suas falas polêmicas. A liberdade de Tupirani.
Atualmente, Tupirani está com 59 anos e muita gente ainda acredita que ele continua preso. Só que aí entra um detalhe curioso. Existe um perfil verificado no Instagram do pastor onde as postagens aparecem quase todos os dias. Mesmo assim, não há nenhuma notícia recente confirmando que ele saiu da cadeia, o que deixa no ar aquela dúvida sobre quem realmente está alimentando o perfil ou o que está acontecendo nos bastidores. Até a foto de perfil dele diz que passaria o aniversário na prisão. Só que recentemente ele fez uma publicação e alguém comentou: ué, ele não estava preso? E segundo a resposta, seja dele mesmo ou de quem estiver controlando o perfil, ele teria sido solto em outubro do ano passado. Ou seja, enquanto muita gente ainda pensa que ele segue atrás das grades, o próprio pastor então garante que já está em liberdade há meses. Então ele tem advogado bom, hein? Tinha sido condenado a 18 anos. Bom, eu acredito que ele deva estar solto mesmo, já que até programação dos cultos colocaram recentemente. Vale lembrar que a igreja do Tupirani não é reconhecida por nenhuma convenção evangélica tradicional, nada de Assembleia de Deus, Batista ou qualquer outra denominação estabelecida e respeitada. Na visão do próprio pastor, apenas a igreja dele representa a verdadeira fé. E foi justamente por causa desse tipo de discurso radical e excludente que a Justiça Federal classificou o grupo como uma seita intolerante, acusando a igreja de usar a religião como fachada para espalhar ódio em forma de doutrina. Depois de ver a história do pastor Tupirani, um cara que vive no limite, que desafia tudo e todos e que de certa forma segue um caminho completamente imprevisível, fica até impossível não pensar no contrário.